Muito obrigada, Sr. Professor. Vou começar do princípio. Há algumas matérias de que já fomos falando e, portanto, também se calhar não fará muito sentido estar a repisar, digamos, as questões, mas da Martim, é mesmo Martim, é que um dos colegas era Martin, escrevia-se da mesma maneira, portanto isto depende. É espanhol, o outro colega também era, e era Martin, pelo menos foi assim que me ensinaram a chamar, mas pronto. De facto, por algumas referências, pronto, houve algumas referências que eu não vou comentar, mas relativamente à questão dos exames e das turmas de currículos alternativos com exames pagos, esta é uma matéria que é extremamente complicada e, de facto, é uma matéria que eu vou ter a preocupação de elevar e tentar perceber aqui algumas coisas. Manifesto, neste caso muito particular, porque também não é generalizado, que não tinha conhecimento desta situação e, portanto, nada como assumir para procurar perceber. De facto, relativamente à questão que foi colocada pela colega Albertina Pena, a questão dos exames nas sedes de agrupamento foi a primeira questão que eu coloquei. Porque é que os cachopos têm de ser deslocados? Pronto, é aquela coisa mais normal. E alguém me dizia que, no caso de estabelecimentos de ensino em que coabitam, por exemplo, 2 graus de ensino, isso não vai acontecer. A questão que se coloca e que foi a explicação que me foi dada, e portanto é esta que eu transmito exatamente como me foi, entre aspas, vendida, é a necessidade de as vigilâncias serem feitas por outros docentes. E, portanto, não no mesmo grau de ensino, não ponho em causa a bondade da intenção, nesta perspectiva entendo-a, e, portanto, é o esclarecimento que posso dar relativamente a esta matéria, porque foi também aquele que me foi dado. Naturalmente, estamos a falar de crianças pequenas, há aqui algumas alterações, mas, portanto, é a questão que me foi colocada. Eu iria dizer, numa inconfidência, eu também passei por isso. Não porque estivesse numa escola pública, mas não comparo, e de facto percebo a preocupação dos pais e das escolas, mas também percebo que haja aqui uma intenção de garantir condições iguais a todos, embora vá obrigar a uma logística muito complicada. Obviamente, para isso contaremos com as autarquias, com todos aqueles que ajudam a fazer um conjunto de coisas, mas vai criar aqui, pronto, uma alteração significativa. Sobre a questão do ensino superior privado e da rede de ensino superior privado, efetivamente existem algumas lacunas. Será também uma matéria que vai obrigar a ir mais além. Não acontece só no privado, também acontece no público. Há muitos docentes, nomeadamente do Politécnico, que estão há muitos anos, e do ensino superior público, sujeitos ao regime de contratos, portanto, sem vínculo, tal como acontece no ensino não superior. Relativamente à questão do privado, é uma matéria que comporta outras vertentes, mas que, de facto, a limitação que é imposta aos docentes que não têm o seu acordo coletivo de trabalho estabelecido, que não têm as regras clarificadas ou salvaguardadas,
de facto, é uma preocupação que se estende, como todos sabemos, a muitos docentes do ensino superior público e do ensino superior politécnico, que dura há muitos anos, e que também ela é limitadora da sua prática, da sua atividade no seio da comunidade educativa. Sobre ainda a questão do alargamento dos contratos de associação. A pergunta que me foi colocada pela colega Manuel Mendonça. A Constituição permite ou não? É assim, eu acho que a Constituição não diz que não permite. A Constituição orienta o sentido, o ensino, no sentido de ensino público gratuito, mas, obviamente, que se num tempo ela permitiu para satisfazer necessidades das populações, e eu tenho na minha região, por exemplo, um concelho em que é gritante ainda hoje, durante muitos anos, só mesmo o privado conseguiu resolver, e portanto é um caso que conheço, particularmente aquele, porque de facto não havia oferta pública. Ainda hoje há uma zona em que ela não existe, e portanto havia necessidade absoluta. Para isso, para satisfazer essa necessidade absoluta de muita gente, e eu digo absoluta porque se queremos dar o direito às pessoas terem acesso à escola, fazer 5 ou 10 km é completamente diferente de fazer 40 ou 50 para um miúdo pequeno, e portanto, se até agora, e ainda agora em algumas situações, é possível e necessário, porque a rede pública não satisfaz as necessidades, então eu não consigo dizer que a Constituição não permite. O desejo, ou o ótimo, seria que a rede pública satisfizesse e não houvesse necessidade de contratos de associação e não houvesse também necessidade de, em alguns casos, ajustamentos. Eu não consigo falar em alargamentos, consigo falar mais confiantemente em ajustamentos, porque me parece que pode haver situações em que deixem de existir, pode haver situações em que se mostre necessário, até por força do tipo de oferta, esse ajustamento. Sobre ainda a questão dos professores contratados. Colega Vítor Miranda, eu vou dizer uma coisa, eu também fui contratada durante muitos anos. No meu caso particular, portanto, isto para lhe dizer que tenho a noção do que é ter uma escola à porta de casa, no meu caso particular, passar lá todos os dias, e porque não havia quadro sequer no meu grupo disciplinar, estarem outras pessoas a funcionar dentro da escola, nomeadamente nessa área, e eu fazia mais 20 ou 30 km, aquelas coisas, e isto vários anos consecutivos. Portanto, quando falamos na existência de situações como a sua, eu não a ignoro de maneira nenhuma, conheço essa realidade, e tenho a esperança de que alguns passos vão sendo dados. Não vai ser resolvido tudo, não vou estar aqui a inventar, como é óbvio. Há pouco tempo alguém sugeria, por exemplo, que este primeiro concurso de vinculação extraordinária de professores pudesse ser objeto de alterações ao próprio decreto-lei que o instituía, e a minha primeira preocupação foi, se isto acontecer, o concurso cai. E, portanto, lá vai a esperança destes 600, que são os primeiros, mas são 600. A minha primeira preocupação foi esta, isto com toda a honestidade, foi, se houver alteração ao decreto-lei, imediatamente, aqueles que estão com a expectativa de ser colocados, e são poucos, nós sabemos que são poucos, face aos muitos que nós achamos, nós, e quando eu digo nós, digo todos aqueles que estão na área da educação, que sabemos que estão no sistema e que têm a expectativa
de ver a sua situação modificada, de facto, foi o primeiro clique. E espero que a sua situação e a de outros, em situação semelhante, evolua de acordo com aquilo que o sistema precisa, mas, acima de tudo, dando resposta também às expectativas de muitos de nós. Não vou dizer que vamos... Parece que estou a gaguejar, que horror. Não vou dizer que se vão resolver todas as situações. Seria estar a mentir, seria estar a criar falsas esperanças às pessoas, a ilusão da demagogia que eu acho que não tenho o direito de fazer. Agora, acredito que estes 2 primeiros concursos vão integrar alguns dos colegas que estão nessa situação e que poderão existir outros passos para regularizações futuras, porque é uma preocupação, não é só de A ou de B, é de muitos daqueles que estão a acompanhar esta matéria no Parlamento também. Sobre esta questão do ensino dual, já muita coisa foi dita. Também eu dei aulas aqui em Lisboa, aqui há uns anos, com 2 escolas lado a lado. Curiosamente, uma delas depois deixou de o ser, curiosamente ou não. Hoje não sei qual é a situação delas. Sei que uma era muito boa em termos técnicos, outra era uma escola de referência enquanto antigo liceu, e havia essa distinção à moda antiga. Acima de tudo, tenho alguma dificuldade em relembrar a qualidade que existia em alguns espaços em termos oficinais, como já foi referido aqui, e o muito material que se perdeu em determinado tempo. Se calhar porque tenho também uma sensibilidade maior, estão a estender muito. Tenho, se calhar porque, pronto, pelo próprio contacto, por algumas escolas. Desculpe. Tenho a noção do que é ter escolas técnicas muito boas, com material com muita qualidade, e que foi, a partir de certa altura, desmantelado. Desmantelado por falta de apetência da própria estrutura da escola, porque os alunos não tinham a tendência natural, porque deixou de haver professores das áreas técnicas que satisfizessem as necessidades de operar com os equipamentos, e gostava muito, sem querer criar o estigma que muitas vezes existiu em termos do ensino técnico e do ensino mais liceal, digamos, gostava muito de ver voltar a existir algumas escolas com muita qualidade. Eu estudei numa escola que teve na origem uma escola técnica, que era um orgulho para a região, e percebo, ainda hoje, alguns colegas um bocadinho mais crescidos do que eu, que tinham passado por essas escolas, que conseguiram, independentemente de depois terem seguido para o superior, porque os cursos permitiam os alunos, embora do ensino técnico, fazerem os seus caminhos no ensino superior, mas permitia uma qualidade em termos de trabalho prático. Eu própria trabalhei em oficinas, portanto, ainda apanhei professores dessa fase, que faz muita falta ao ensino e faz muita falta às empresas. Acima de tudo, faz muita falta ao nosso país, porque todos nós sabemos o quão difícil é, por vezes, encontrar um bom técnico que saíam dessas escolas com profissionais muito qualificados que ensinavam aquilo a que se chama o saber fazer. E, de facto, essa é uma lacuna que, independentemente de se considerar que no passado existia um estigma, existia uma marca diferenciadora entre os alunos que faziam o percurso inicial e os alunos que faziam o percurso das escolas técnicas, hoje, cada vez mais, as pessoas sentem falta, no seu dia-a-dia,
de gente com a qualidade que muitas dessas escolas competitivas. A todos, muito obrigada, não querendo dispersar muito mais, agradeço acima de tudo o convite que me foi feito, acredito que nem todos pensamos da mesma maneira, tenho a certeza disso, sabia disso, mas também não fazia sentido eu negar aquilo que é a minha opinião. Muito obrigada.